Existe alguma relação entre o Halloween e a festa de Todos os Santos? A realidade da morte é um dos maiores mistérios para o ser humano, tanto que uma das perguntas existenciais que regularmente visita o coração humano é: existe vida após a morte? Cada cultura ou religião busca dar uma resposta a esta grande interrogação humana. Ainda que o cristianismo católico tenha a sua própria doutrina sobre a morte muito bem estabelecida, com a expansão do evangelho entre as nações, foi encontrando outras respostas, tanto teóricas quanto práticas, e teve que conviver com elas na medida do possível. Antes da chegada do cristianismo ao norte da Europa, os seus habitantes tinham festas religiosas para se relacionar com os falecidos e com as divindades relacionadas à morte e ao lugar dos mortos. Mesmo depois da chegada do cristianismo, apesar da tentativa de substituir tais festas por outras de inspiração cristã, foram preservadas algumas, muitas vezes com caráter cultural ou folclórico. Halloween vem da expressão em inglês Hallows Evening, que significa Véspera de Todos os Santos, uma festa católica que recorda os fiéis defuntos que alcançaram a bem-aventurança eterna, apesar de não terem a sua santidade canonicamente reconhecida pela Igreja Católica. Tal festa foi instituída pelo Papa Gregório IV no ano 837, para ser celebrada no primeiro dia de novembro. No Brasil, a festa de Todos os Santos é celebrada no primeiro domingo de novembro. O cristianismo católico também recorda os mortos na memória dos fiéis defuntos, finados, no dia 2 de novembro, em referência às pessoas que ainda não alcançaram a bem-aventurança eterna e estão se preparando para o céu no purgatório. Na festa de Todos os Santos, a Igreja insiste que todo cristão pode participar da santidade de Deus pela fé e pela vivência do amor. E na memória dos fiéis defuntos, a Igreja fala sobre o mistério da morte, a partir da perspectiva cristã, clamando a Deus para que tenha piedade dos mortos e não leve em conta os seus pecados pelos méritos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos geralmente atribuíram a Satanás e ainda atribuem as experiências religiosas não cristãs, demonstrando uma falta de respeito e de conhecimento profundo sobre as tradições dos diferentes povos. Não se pode negar que pessoas e grupos mal intencionados, durante o Halloween, profanaram e ainda profanam o nome de Deus e também a Eucaristia, imagens e objetos sagrados. Por isso, é muito importante estar atentos, principalmente nesta época. Porém, na atualidade, o Halloween passou a ser uma festa folclórica, não religiosa, trazida pela cultura dos Estados Unidos e da Inglaterra. E assim acontece com a Páscoa e o Natal, tem um forte incentivo comercial para a venda de fantasias e máscaras, principalmente para as crianças, mas também para os adultos. Em poucas palavras, o Halloween não é uma festa cristã. Não representa a perspectiva cristã da morte e dos mortos e pode se prestar à profanação. Não se proíbe, mas tampouco se incentiva a participação dos fiéis no Halloween. Em algumas comunidades cristãs, organiza-se a Heaven's Party, Festa do Céu, para oferecer uma diversão saudável às crianças, jovens e adultos que costumam se fantasiar de santas e santos populares. Eu sou o padre Kleber Luiz Cardoso, missionário estigmatino,
Este é o programa Bate-Papo com o Padre.